A paz do Senhor, sou Nilton Oliveira, do site Firme Propósito. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Reflexões sobre Liderança Cristã, a partir de um personagem do Antigo Testamento. Um pouco mais à frente falaremos também sobre outros personagens do Novo Testamento. O tema da nossa reflexão de hoje é o chamado de Jeremias, aprendendo a confiar em Deus. Iremos concentrar a nossa reflexão no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 10 do livro do profeta Jeremias. O que nós podemos saber sobre Jeremias? Primeiro, o seu pai se chamava Ilquias. Além disso, ele era sacerdote. Tendo um pai sacerdote, era muito provável que Jeremias seguiria essa linhagem. Então ele já tinha ali uma promessa sobre sua vida de ser sacerdote. Era essa a expectativa dos seus pais, era essa a expectativa da sociedade da época para que Jeremias se tornasse um sacerdote. Também sabemos que ele morava em uma localidade chamada Anatote, na região de Benjamim, muito próximo de Jerusalém. Como não havia um estado específico para os levitas, eles moravam espalhados por Israel. Também sabemos que ele profetizou durante quase 50 anos, no período do reinado de Josias, Joaquim e Zedequias, até o cativeiro babilônico. Jeremias, ele teve muita dificuldade de aceitar o seu chamado. Quando o Senhor disse a ele que havia lhe escolhido desde o ventre da sua mãe, antes dele nascer, e havia o constituído profeta às nações, ele ficou em choque. Veja que o chamado de Jeremias não era restrito ali à região de Judá, mas tinha um alcance global. Pois o Senhor disse: te conheço antes de nascer e às nações te consagrei profeta. Mas ele não aceitou. Ele disse: Senhor, não passo de uma criança. Devemos entender que a sociedade de Jeremias, ao contrário da nossa, valorizava as pessoas de idade, valorizava ali a sabedoria dos senhores, e ele era um jovem. Então ele entendeu que a sua voz não seria ouvida naquela sociedade. Ele seria facilmente ignorado por ser um jovem. Mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque tudo que eu falar você vai retransmitir às pessoas. Apesar dele ter dificuldade em aceitar essa sua capacidade de ser profeta, mas o Senhor conhecia, o Senhor estava lhe garantindo. E o Senhor tocou em Jeremias e também descreveu o caráter das profecias dele, dizendo que tudo que o Senhor falasse, ele iria dizer, e que a profecia dele seria para derrubar reinos, arrancar reinos. E todos nós conhecemos o caráter de Jeremias. Era alguém sensível, mas que tinha a responsabilidade de entregar uma mensagem muitas vezes pesada, uma mensagem de destruição, uma mensagem de alerta, não só para o Estado judaico, mas para vários países ali daquela região. E isso não deve ter sido fácil para ele. Entender que o tema da sua mensagem não era somente edificação, mas era também destruição. Então vemos que a mensagem de Jeremias não era apenas uma mensagem de alerta, como ele fez para o seu país, alertando sobre o cativeiro babilônico, que de fato aconteceu em 586, dirigido ali pelo rei Nabucodonosor. No entanto, também havia uma mensagem de reedificação, de restauração. O que eu aprendo com o chamado de Jeremias? Eu vejo que não são apenas chamadas pessoas seguras, mas também pessoas inseguras, pessoas que têm dificuldade de se aceitarem, pessoas que têm problemas de autoimagem. Essas pessoas também podem ser chamadas pelo Senhor. O Senhor não as rejeita, mas com certeza Deus tem um trabalho muito mais delicado para conscientizar essa pessoa da importância do chamado dela, da importância dela assumir certas tarefas. Precisamos aceitar todas as implicações do nosso chamado. Não são apenas coisas que gostamos de fazer, mas existem responsabilidades que não são tão agradáveis a nós, a nossa personalidade, ao nosso temperamento e por aí vai. Por fim, aprendo que devemos confiar em Deus, muito mais do que devemos confiar na nossa autoimagem. É importante trabalharmos a nossa autoimagem, é importante trabalharmos nossos complexos, sim, mas é essencial ao líder cristão estar fixado
no que Deus falou sobre a sua vida, nas promessas de Deus. Até o nosso próximo vídeo, ainda vamos continuar falando sobre o chamado de Jeremias.